E como foi comentado e mostrado ontem, as chuvas castigaram mais uma vez os moradores da região sudoeste. Manfrinópolis registrou os maiores estragos. Lá, uma mulher morreu em decorrência da enxurrada e outra continua desaparecida. Veja os detalhes, veja os estragos na reportagem de Monique Esfoja. Depois de tanta chuva, o tempo deu uma trégua. É hora de contabilizar os estragos e reunir forças para recomeçar. Difícil para quem perdeu tudo como seu Silomar. A casa dele foi toda invadida pela água. Móveis, roupas e alimentos ficaram todos cobertos pela lama. Até o carro da família foi arrastado pelas chuvas. O pouco que sobrou, a família tenta recuperar, mas os momentos de desespero não sairão tão cedo da memória. Foi muito rápido. Das outras vezes que enchia era devagar, né? Nunca chegou até na minha casa a água, né? E a água aumentava lentamente. E essa vez foi questão de 5 minutos, tomou conta de tudo, né? Não deu tempo de tirar os veículos, nada, né? Tirei um veículo, voltar a tirar outro, já tinha tomado conta da casa aí. Tentamos auxiliar para tirar uns vizinhos, né? Que são pessoas de idade. No final acabamos batalhando bastante para nós poder sobreviver, né? Para poder fugir, eu e meu filho. A família de Silomar foi uma das afetadas pela forte enxurrada que devastou Manfrinópolis no sudoeste do estado. O município, que fica em um vale, a pouco mais de 30 quilômetros de Francisco Beltrão, foi o mais atingido pelas fortes chuvas que caíram na noite da última quarta-feira. Do alto é possível ter a dimensão de toda a destruição que castigou cerca de 70% da cidade. Essa é uma das regiões mais afetadas da cidade. Aqui 2 casas foram arrastadas pela correnteza. Em uma delas, um casal de idosos foi levado pela água. O senhor foi resgatado depois de 2 horas preso em uma árvore, distante cerca de 1.000 metros de onde ficava a casa dele. Já a esposa dele continua desaparecida. Neste vídeo é possível ver o momento exato em que uma das casas é levada pela enxurrada. Na parte mais baixa da cidade, o rio teria subido de 8 a 10 metros. Em outro ponto da cidade, mais uma tragédia. Uma mulher de 41 anos acabou morrendo depois de ser arrastada pela correnteza. O marido dela conta como tudo aconteceu. Eu cheguei logo do serviço e quando entrei em casa, daí quando eu vi já veio aquela aguaria, né? Aí eu tentei tirar a menina e tentei buscar ela. Não deu mais para pegar, né? E sendo as crianças, né? O problema é as crianças. Boa parte dos órgãos públicos foram afetados. As aulas e outros serviços foram suspensos. O prefeito da cidade decretou estado de calamidade pública. Nesse momento, nós temos necessidade de água, né? Roupas, agasalho, uma coisa de eletrodoméstico. Se o pessoal não tiver ocupando e puder fazer uma doação, será bem-vindo. Exatamente, como disse o prefeito, a ajuda é bem-vinda nesse momento. Você aqui de Francisco Beltrão, de qualquer outro município que esteja nos acompanhando e tenha interesse em ajudar, em fazer doações, o telefone da Ação Social lá de Manfrinópolis é o 3562-1001. A Ação Social está empenhada, né, para atender as famílias, para buscar os donativos, não importa onde seja, né, a Ação Social vem para Francisco Beltrão, vai para Ampere, para Salgado Filho, para Pato Branco, enfim, vai para qualquer local aí que for necessário. Tem algumas empresas aqui em Beltrão também que estão recolhendo, várias empresas estão recolhendo, estão colaborando com esse momento difícil de Manfrinópolis, da população de Manfrinópolis. O telefone da Ação Social, mais uma vez, para você poder aí manter o contato, é o 46-3562-1001. Esse é o telefone da Ação Social lá de Manfrinópolis. Está na tela agora o telefone, anota aí o telefone, colabore. Com certeza todo mundo tem um móvel que não esteja mais usando, tem uma roupa que não usa mais, tem gêneros alimentícios, tem condição de ajudar essas pessoas que perderam tudo, que passam por esse momento de dificuldade. A cidade foi completamente arrasada, né? A nossa equipe esteve lá ontem de manhã, na quarta-feira à noite eu estive lá. Realmente uma situação muito complicada o que aconteceu em Manfrinópolis. Continua uma senhora de 78 anos, continua desaparecida. Agora pela manhã,
O Corpo de Bombeiros está seguindo até Manfrinópolis com uma equipe de busca do Corpo de Bombeiros do Paraná que veio de Curitiba com 2 cães farejadores. Esses 2 animais vão ser usados agora lá nas margens do rio Encantilhado para tentar localizar essa vítima desaparecida. Essa senhora de 78 anos que também teve a casa dela arrastada pela força da água, pela enxurrada. Então, os bombeiros intensificam as buscas hoje, contando com esse apoio que veio de Curitiba, né? A equipe de busca do Corpo de Bombeiros com 2 cães farejadores chegou ontem à tarde, no final da tarde, aqui em Francisco Beltrão, e vai aí agora iniciar as buscas nessa manhã para tentar localizar essa pessoa desaparecida. Imagem aérea da cidade, né, do que sobrou, feita também pela nossa equipe, pelo cinegrafista o Alan, que ontem pela manhã, com exclusividade, conseguiu fazer essas imagens aéreas que mostram, retratam o que aconteceu de fato em Manfrinópolis. Essa imagem que estava passando aí é uma imagem que foi feita por um morador da cidade quando a casa era arrastada pela água, né? A casa onde essa senhora de 41 anos morava e infelizmente acabou falecendo, né? Acabou entrando em óbito. O corpo dela localizado ainda na noite da quarta-feira. Agora essa outra continua desaparecida. A família vive 2 momentos de angústia, né? O desaparecimento dessa senhora e a perca, né, dos móveis, eletrodomésticos e todos os seus bens, tudo que tinha. Ontem o prefeito me falava que tem pessoas lá que têm uma história de 30, 40 anos, um sonho, trabalharam, batalharam para conseguir uma casa, para conseguir um veículo e acabaram aí perdendo tudo em questão de minutos, porque foi questão de minutos. Agora eu quero registrar aqui, em meio a tantas desgraças, a solidariedade do povo regional e a coragem de um policial militar lá de Manfrinópolis, o soldado Ademir, quero deixar registrado aqui, ele salvou um senhor de idade que estava sendo arrastado também pela chuva, pela correnteza. Ele salvou este senhor num ato heróico, o policial militar, o soldado Ademir, salvou este senhor, né? Uma iniciativa louvável, um ato bastante heróico do policial, conseguiu aí salvar este senhor. A casa aí, mais uma vez, a imagem da casa sendo levada pela força das águas lá do rio Encantilhado. Foi um dos rios que transbordou lá na cidade. Tem outros, né, de menor porte, mas também transbordaram e a junção de 3 rios é que ocasionou toda essa situação lamentável, essa situação triste em Manfrinópolis, cidade que fica aqui bem próximo de Francisco Beltrão, a cerca aí de 30 quilômetros de Francisco Beltrão. Mas não foi só lá que teve prejuízo, não. Em Bom Jesus do Sul, na fronteira com a Argentina, também destruição da cidade, um armazém de sementes foi totalmente danificado, estabelecimentos comerciais, casas. Ontem pela manhã conversava com o prefeito da cidade e ele relatava o momento também de angústia e de tristeza que vive a população de Bom Jesus do Sul. É outro município de pequeno porte aqui no sudoeste do estado que sofreu muito com a chuva. Em Santo Antônio do Sudoeste, também na fronteira com a Argentina, casas foram danificadas, estabelecimentos comerciais, a sede do batalhão de fronteira da Polícia Militar do BPFROM foi totalmente invadida pela água, veículos foram arrastados, levados pela força da água. E teve um fato também, um detalhe bastante positivo lá em Santo Antônio do Sudoeste. 5 policiais militares que trabalham na cidade resgataram várias pessoas que estavam dentro das casas e não conseguiam sair. Os policiais resgataram essas pessoas, né, num ato também heróico, auxiliaram a Defesa Civil, ajudaram, se empenharam ao máximo para que ninguém ficasse dentro das casas. Imagem de Bom Jesus do Sul na tela, essa imagem feita pelo morador lá da cidade, foi uma senhora que fez essas imagens, telefone celular. Esse é o momento que a água invade uma farmácia lá em Bom Jesus do Sul, destruiu toda a farmácia, levou todo o medicamento, não sobrou nada, né? Tudo foi embora, móveis, tudo se foi. E não foi só nesse estabelecimento comercial, teve outros também bastante afetados. Ao momento, dá para a gente perceber agora aí os móveis indo embora, né, com a água, com a força da água, os móveis indo embora, depois que estourou a porta de vidro dessa farmácia, né? Lamentável, cenas realmente chocantes. O
que faz a força da água. Aqui em Francisco Beltrão, com toda essa chuva, os alagamentos voltaram a ser registrados. Ontem pela manhã, a água do rio Marrecas e de alguns córregos que cortam a cidade alagaram ruas e casas em pelo menos 5 bairros. A situação obrigou muitas famílias a procurar abrigo na casa de parentes ou em prédios públicos. No bairro São Miguel, o córrego Progresso transbordou novamente e obrigou moradores a sair de casa. Ivanor da Rosa foi um deles. O servente de pedreiro saiu apenas com a roupa do corpo e uma caixa térmica, levando gêneros alimentícios. Cena já comum na vida dele. Todo ano, 5 anos. Todo ano assim. Não é fácil. Que abandonar sempre. Sim. Móveis, tudo. Tudo. Ao contrário de outras cidades da região, os alagamentos em Francisco Beltrão começaram a ser registrados pela Defesa Civil somente na manhã de quinta-feira, quando já nem chovia mais. Em poucas horas, o nível do rio Marrecas, principal da cidade, subiu cerca de 7 metros e afetou moradores de vários bairros. E no bairro Marrecas e São Miguel, lá no Entre Rios também, bastante alagamento. O parque hoje à disposição nossa também entrou muita água lá. É preocupante aquela região. Para atender as vítimas, a Defesa Civil recebeu auxílio das demais instituições de segurança pública, que cederam equipes e embarcações. Dessa maneira, foi possível fazer o resgate de famílias inteiras que estavam ilhadas. Alagamento, muitos salvamentos, né? Retirada de animais. Então, essas foram as principais ocorrências. Apoio ao SAMU, né, para atender uma vítima que estava dentro da casa, não podia sair. Retirada de imóveis, né, então com apoio principalmente da Prefeitura Municipal. Tivemos um grande apoio da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, do Batalhão de Fronteira, da Polícia Civil. O Exército Brasileiro também se colocou à disposição para nos auxiliar. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as vítimas foram encaminhadas a abrigos do município ou deixadas na casa de parentes. Nesse momento nós temos 170 pessoas em 2 abrigos que nós abrimos. E tem muitas pessoas que nós pegamos e levamos para a casa dos parentes que eles não quiseram ficar nos abrigos. A nossa esperança é que não volte a chover e que o rio comece a baixar. O rio está baixando, né? Hoje pela manhã já baixou bastante, ainda tem áreas alagadas, ainda tem alguns pontos de alagamentos. Vamos ver imagens de hoje pela manhã? Tem imagens aí, direção? Tem imagens da manhã de hoje, mas a água já começou a baixar, baixou bastante. Em alguns locais já não está mais alagado, em outros pontos há ainda alagamentos. Essa imagem do rio Marrecas nesta manhã, olha, dá para a gente perceber aí que já baixou bastante. O rio que chegou a quase 7 metros acima do nível normal. Imagens também do Parque Alvorada, já baixou, né? A água já deixou aí o passeio do parque, onde estava todo coberto. Esse passeio, essa rua aí estava toda coberta pela água, já baixou mais 1 metro, então, né, no Parque Alvorada. Felizmente, uma boa notícia para os moradores que vivem nessa região da cidade, né? Dá para perceber aí, ficou a sujeira, ficou a lama, mais uma vez, todo o transtorno para os moradores dessas regiões, desses bairros que foram afetados. Vamos torcer para que a chuva de hoje à tarde, se ela vir, né, se ela se concretizar, se confirmar, que não prejudique mais a nossa população, não só aqui de Francisco Beltrão, mas de todo o estado do Paraná, porque nos últimos dias muitas cenas tristes têm sido vistas. O Parque Alvorada estava assim ontem, né? Essa é a imagem feita ontem pela equipe aqui do Tribuna da Massa, pelo Gelson Coraza, essa imagem aí de ontem. Ontem pela manhã estava assim o Parque Alvorada. Que bom que o nível do rio já começou a baixar, que bom que não choveu na última hora. Bairro Marrecas também, registro, né, sempre alagado, a região da trincheira, né, do viaduto aí também ficou toda ela alagada, não tinha possibilidade de transitar pela parte de baixo do viaduto que dá acesso a comunidades do interior, ao Colégio Agrícola aqui de Francisco Beltrão. Situação bastante complicada ontem, que Deus dê força aí, dê ânimo para as pessoas se recuperar apesar de tudo isso. E além de pessoas, ontem o Corpo de Bombeiros resgatou também animais. A nossa equipe tem imagens aí, acompanhou um momento, está aí uma imagem no momento em que os bombeiros, esses heróis, homens valorosos da segurança pública do Paraná, foram até uma residência para resgatar um cão
e um senhor com problema de locomoção. Este senhor que está no barco vai desembarcar dentro de alguns instantes, um senhor que precisa de muleta para se locomover. Então ele e o cãozinho de estimação dele foram socorridos, foram retirados pelos bombeiros. Está aí, ó, imagem que chama a atenção, né? Parabéns ao Corpo de Bombeiros, mais uma vez, por toda a ação, todo o trabalho feito em Francisco Beltrão. O senhor aí com muita dificuldade de locomoção, não teria condição alguma de sair por conta própria lá da residência. O cão também ficou extremamente feliz ao ser socorrido, ao ser retirado lá do meio da água, né? O cãozinho e o seu dono atendidos também pelo Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão. Esperamos que a chuva dê uma trégua, apesar que a previsão não é nada animadora, mas que as chuvas dêem uma trégua para que essa população atingida nesses municípios consiga se recuperar. E teve gente de coragem, aproveitou para brincar na água. Aliás, eu ontem à tarde presenciei uma cena, quero aproveitar aqui para orientar as pessoas, orientar os pais principalmente. Eu e o cinegrafista, o Miguel Walter, estávamos aí no São Miguel ontem à tarde, preparando a reportagem que acabou de ser exibida, e um menino estava fazendo a travessia lá do córrego Progresso, de pé descalço, né, sem nenhuma proteção, Quero chamar a atenção dos pais que nessas horas, nesses momentos de alagamento, não deixem os filhos entrar na água, não deixe. Tem dois fatos que são perigosos, o risco de afogamento e também de cortar o pé, por exemplo. Ele estava caminhando descalço, né, dentro do rio. A gente sabe que vem muito lixo, vem entulho e está aí ó, a imagem, ó, esse menino aí, ó, estava de pé descalço fazendo a travessia, caminhando, né? Ele na verdade não estava indo a lugar algum, porque ele fez a travessia, veio até onde a nossa equipe estava e retornou pelo rio, pelo córrego, né, de pé descalço. Então chama a atenção dos pais. Por favor, tomem cuidado, cuidem dos seus filhos nessas situações, né? Não deixem as crianças, os adolescentes entrar na água, porque essa água é contaminada, né? Tudo que é lixo, tudo que é sujeira, vem nessa água, vem com a enxurrada. Então é bastante complicado, é interessante que as pessoas tenham o devido cuidado.